Oi, aqui é o Felipe e no vídeo de hoje você vai descobrir quais são os 4 principais hábitos que te impedem de acertar mais questões na prova do Enem. E eu posso te falar que muitos de vocês têm o 4º hábito dessa lista sem nem perceber. Antes de ir para a nossa lista de fato, é necessário entender o que leva a gente a acertar mais questões no Enem, tanto em matemática, humanas, ciências da natureza ou linguagens. Para isso é interessante a gente pensar numa ordem cronológica. Vamos supor que você fez o Enem 2018 e o Enem 2019. Vamos supor que no Enem 2018 você acertou 35 questões em humanas e em 2019 você acertou 40 questões na prova de humanas. Existem alguns fatores que podem explicar esse avanço no número de acertos, sendo que o principal deles é que você aprendeu mais coisas do que você sabia em 2018. É muito provável que essas 5 questões a mais que você acertou em 2019 fossem de assuntos que você ou não sabia ou não dominava em 2018. Mas também existem alguns outros fatores, como por exemplo o emocional. Você poderia estar mais calmo na prova de 2019 do que na prova de 2018. E sem dúvida isso auxilia com que a gente consiga resolver mais questões e, consequentemente, acertar mais questões. Portanto, o primeiro hábito da nossa lista que leva você a não acertar mais questões, a não evoluir o seu número de acertos, é você desconhecer os assuntos que você não sabe. Mas como assim, Felipe? Se eu não sei, eu não sei. Como é que você quer que eu saiba o que eu não sei? É muito simples. Vamos continuar utilizando o exemplo da prova de humanas. Digamos que na sua preparação você faz bastante provas antigas e simulados estilo Enem. Nesse simulado você está sempre acertando ali uma faixa de questões, mas tem algumas questões que você erra. E aí, só dando um exemplo, digamos que você fosse analisar as provas antigas e os simulados que você fez e você percebesse que você sempre erra questões do assunto de período pré-colonial brasileiro. E você sempre erra essas questões porque você não sabe esse assunto. Você não consegue raciocinar em cima do que a questão te pergunta porque simplesmente você ainda não estudou esse assunto, você não conseguiu entender e etc. Mas se você é do tipo de estudante que está sempre fazendo prova antiga e simulado, que já é uma coisa boa, mas está sempre focado em quantas questões você está acertando e não nas questões que você está errando, muito provavelmente você não sabe o que você não sabe, e isso é péssimo, porque você fica sem saber para onde você tem que direcionar os seus esforços para aprender as coisas que você realmente não sabe, e aí sim conseguir acertar mais questões, porque você naturalmente vai começar a acertar as questões que você errava antes por não saber. Esse primeiro hábito pode parecer uma coisa meio absurda para alguns de vocês, mas acreditem que tem muita gente que faz prova antiga e simulado e está focado só no número de acertos. Você pode até marcar as questões que você errou, mas se você não fizer uma análise em cima delas, não vai servir de muita coisa. Lembrando que sim, é bacana acertar questões, sim, serve como treino para o que você já sabe. Mas é sempre importante focar no que você está errando, porque o momento de você errar questões é agora na preparação para o Enem e não lá no dia da prova. Errar questões é fundamental para que você descubra o que você ainda não sabe e direcione seus esforços para aprender esses determinados assuntos para que você possa aumentar o seu número de acertos. O segundo hábito que te impede de acertar mais questões em uma prova do Enem é a falta de atenção. Tem muitas vezes que você já domina a maioria dos conteúdos, você está muito bem na teoria, você sabe aplicar os seus conhecimentos, mas você não presta atenção o suficiente no que as questões estão de fato te perguntando, o que elas realmente querem saber. Você não presta atenção em dados importantes do texto, porque tem muito isso, principalmente na prova de humanas e linguagens. A galera adora falar assim, não, você não tem que perder tempo lendo os textos. Não é bem assim. Sim, você tem que começar lendo o enunciado da questão para saber logo o que ela está querendo de você e aí já ir para o texto sabendo o que você tem que procurar ali. Mas para muitas questões é sim importante ler os textos porque às vezes eles te dão um direcionamento para o tipo de resposta que você tem que dar e isso já te impede de ficar em dúvida entre duas alternativas que parecem corretas. Fora que às vezes eles podem conter indiretamente a resposta daquela questão. Leia os textos com um pouco mais de atenção, ninguém está falando para você perder a agilidade e demorar muito tempo lendo um texto, mas procura assim ler os textos, separar os dados que ele te fornece, para que você possa resolver a questão com o máximo de informações possível. Isso te ajuda muito a não errar uma questão. O terceiro hábito que mais te impede de acertar um número maior de questões no Enem é a falta de organização do tempo de prova. Existem várias técnicas para você conseguir resolver de fato as 90 questões no tempo que o Enem te fornece. E eu também pretendo fazer um vídeo sobre isso um pouco mais perto da prova. Mas basicamente tem algumas pessoas que não seguem nenhuma dessas técnicas e, por exemplo, começam ali a fazer a prova de matemática e começam a fazer a primeira questão, respondem, e aí quando chega na segunda questão, ela
trava, não consegue resolver e ela fica ali tentando resolver aquilo e tentando loucamente chegar numa resolução para aquela questão e pensa. E aí quando vejo se passaram 10 minutos. Vocês lembram que a gente tem em média 3 minutos no máximo para resolver cada questão do Enem. E aí a pessoa faz isso no começo da prova, né? Aí passa para a terceira questão, também é meio lerda, passa para a quarta também, fica nessa lerdeza. E aí quando vai chegando no final da prova, já quase não tem mais tempo nenhum para resolver questões. E ainda faltam, sei lá, umas 20 questões para resolver, a pessoa fica desesperada, não consegue raciocinar direito em questões de assuntos que ela sabe, e é muito possível que ela tenha que chutar várias questões por falta de tempo. E aí já viu, né? Só no ano seguinte. É necessário ter uma organização do tempo de prova. Você precisa saber quando você tem que pular uma questão. Você precisa entender quais são os conteúdos que são mais fáceis para você ir primeiro resolvendo de forma bem rápida todas as questões desses assuntos que são muito fáceis para você. Você precisa, durante a preparação, ter desenvolvido agilidade de prova, no sentido de saber identificar alguns modelos de questões que sempre são cobrados no Enem para que você consiga ler ali rapidamente e já saber o caminho que você tem que seguir para resolver aquela questão. E por isso é muito importante que haja o treino durante a sua preparação, tanto fazendo simulados como provas antigas de uma forma mais solta, porque é muito possível sim resolver toda a prova do Enem no tempo estipulado e ainda sobrar tempo para fazer algumas outras coisas, como ir ao banheiro, comer alguma coisa, etc. Mas para isso é necessário não só que você saiba os conteúdos, mas que você tenha um costume muito grande com as questões do Enem para que você consiga resolver elas de uma forma muito natural. E se você tem agilidade de prova, se você sabe organizar o teu tempo, é muito improvável que você não vá conseguir resolver alguma questão por falta de tempo. Você pode até errar porque você não sabe, mas você vai conseguir ter tempo de ler aquela questão e se você souber aquele assunto, você vai conseguir responder. Coisa que não aconteceria se você não tivesse tempo e tivesse que chutar essa questão. O quarto hábito que mais te impede de acertar mais questões na prova do Enem, e que eu falei lá no começo do vídeo que muitos de vocês têm esse hábito e nem percebem, é a insegurança na hora de fazer a prova. Isso é até uma das causas do terceiro hábito dessa lista. E olha o que acontece. Você tá lá resolvendo a questão, você leu, raciocinou, conseguiu chegar numa resposta correta, mas aí você fica, não deve ser isso. Não deve ser isso, eu devo estar raciocinando errado, eu nem sei esse assunto direito. Deixa eu ler mais uma vez para ver se tá tudo certo. Aí você relê a questão. Não, realmente, agora parece que essa daqui tá correta, mas aí eu ainda não consigo descartar a que eu achava que era. E aí você fica nesse looping eterno e perde muito tempo na maioria das questões. E às vezes acontece aquele clássico, eu fiquei entre a alternativa correta e uma alternativa errada e marquei a errada. Você precisa ter mais segurança na hora de responder as provas. Se você raciocinou, se você fez uma linha de raciocínio em cima daquela questão e chegou numa alternativa, provavelmente é essa. Geralmente, quando a gente erra uma questão, a gente já sente que a gente vai errar, porque a gente não sabe direito o conteúdo, a gente nem conseguiu fazer um raciocínio completo, então a gente marca aquela alternativa meio que na esperança de acertar, mas já imaginando que provavelmente a gente vai errar. Mas, poxa, se você já fez um raciocínio completo em cima daquela questão, se você tem motivos plausíveis para marcar aquela alternativa, provavelmente é ela. Pode acontecer de você estar enganado? Pode. Mas muitas vezes, e vocês sabem disso, muitas vezes a gente fica em dúvida entre duas alternativas e a que a gente tinha pensado primeiro estava correta e a que a gente marcou depois estava errada. E essa segurança vem com o seu trabalho durante a preparação. Você tem que fazer bastante prova para você ver o que você está errando de fato. E aí você vai corrigindo essas coisas para quando chega lá na hora da prova, se você teve aquela linha de raciocínio, marca a alternativa que você julga correta e sai daquela questão. Se você está muito na dúvida em relação a essa questão, primeiro termina de fazer tudo que você sabe, responde tudo que você conseguir e no final, se der tempo, você volta para essa questão e tenta ficar raciocinando em cima para ver se você muda sua resposta ou não. O que não é necessariamente aconselhável, só se você realmente estiver muito na dúvida, se você achar que você cometeu um erro e você conseguir justificar esse erro. Mas no geral, não adianta você passar muito tempo pensando numa questão se você já sabe a resposta que você quer marcar. Mas é isso, gente. Eu espero muito ter ajudado vocês com esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa as notificações para ser avisado sempre quando sair um vídeo novo. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau!